Olá, bom dia a todos. Então, para esse vídeo de hoje, nós estamos aqui agora com uma empreitada, trabalhar o seguinte tema, a Revolução Francesa. E antes disso, eu trouxe aqui também o meu colega, o professor Weber, que é de História, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor e mais o que foi a Revolução Francesa. Da minha parte, da Sociologia, o que a gente pode entender? Que a sociedade ela vai sempre passando por momentos de transformações. E as revoluções é um desses momentos de transformação, que ocorreu aí datadamente dentro da história, o momento no qual tanto os camponeses quanto, por exemplo, a burguesia se sentiu não representada. E aí eles fizeram um levante que gerou e culminou na Revolução Francesa, que tem como tema a liberdade, igualdade e fraternidade. A gente sabe que liberdade é algo que até hoje nós lutamos. A igualdade até hoje nós lutamos para vivermos um outro ponto que é a fraternidade. E aí a gente vai estudar um pouco isso e pensar através desse diálogo aí com o professor Weber, que ele vai falar em que contexto isso surgiu e que legado isso deixou para nós até hoje dentro da contemporaneidade. Então fala para nós, Weber, o que você entende, que já que é a sua área, sobre a Revolução Francesa, o que foi ela? A Revolução Francesa vai acontecer num contexto histórico em que a França, no final do século XVIII, era um país totalmente atrasado em relação a outros países que já tinham tido uma grande evolução política, econômica e social. Ela era um país extremamente dependente da economia agrária, da agricultura, não tinha se industrializado ainda, quando outros países já estavam se industrializando. Ela vivia uma sociedade que era uma sociedade ainda, sociedade feudal da Idade Média, que era uma sociedade sem mobilidade. Então você nascia numa classe social, era determinante que você morresse naquela classe social. Você não tinha uma possibilidade de ascensão e de mobilidade social. Aí vem aquela frase, você nasce filho de camponês, você vai morrer filho de camponês. E aí você pode continuar aqui. E nesse contexto, então, além de tudo isso, existiam grandes injustiças que ocorriam. Por exemplo, a sociedade francesa era dividida em o que eles chamavam de 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, que é a Igreja Católica. O segundo estado era formado pelos nobres, príncipes, barões, condes, duques, etc. E o terceiro estado era formado pela grande maioria da população francesa, o que formava a maioria da população, que era formado pelo povo e pela burguesia. O povo, basicamente, eram camponeses. A maior massa, mão de obra daquela época eram os camponeses. A maior parte do povo, quem formava eram os camponeses, que eram chamados sans-culottes. Aí tem uma curiosidade. Os sans-culottes era uma calça que os nobres usavam, e que os nobres usavam tinham meia, que chegava até o joelho, e chamava culotte. Os camponeses, por eles não terem uma condição financeira muito boa, eles não tinham esse tipo de investimento. Investimento que é o sans, que é 100 em francês, sans-culottes, sem culotte. Sem meia. Sem meia. Então a gente já vê mais ou menos um grande abismo social ali também. Os que tinham e os que não tinham. Os que não tinham. E o que acontece? O primeiro e o segundo estado eram isentos de impostos. E o povo e a burguesia, que formava o terceiro estado, é o que sustentava a nação e carregava nas costas das classes sociais, pagando seus impostos. E aí a gente vê a injustiça, as grandes, vamos pensar assim, as grandes camadas sociais com mais dinheiro não tinha taxação tributária nenhuma. Vinha tudo nas costas do pobre, do camponês e do burguês ali. Talvez isso seria um dos fatores que levou a esse levante, a essa revolução. Foi o primeiro grande motivo que levou à revolução. Aí ainda existia um problema. O primeiro e segundo estado tinha uma reunião numa assembleia francesa de 115 anos. O rei convocava uma assembleia para votar alguma coisa importante. Só que a votação era por estado e não pelo grosso da população. Então, a população não é. Então o primeiro e o segundo estado sempre votavam juntos, sempre derrotavam o terceiro estado nas decisões, porque era um voto por cada estado. Era sempre 2-1, Ou seja, era sempre fadado a perder. A perder as votações. Os mais trabalhadores, os que mais necessitavam, estavam sempre fadados a perder essas eleições que eram os seus interesses. E que formavam a grande maioria da população. Aí a gente vê o porquê que então a injustiça, vamos dizer assim, imperava nesse período, do qual a sociedade já não mais suportava e fez esse levante. Então olha só, gente, que interessante pensar que a Revolução Francesa nada mais é que um grito do homem, um grito da sociedade pelos seus
direitos, né? Uma resposta às injustiças. Uma resposta às injustiças que até hoje, às vezes, ela existe de uma questão ou outra. Porque se a gente pensar, a liberdade é algo que todos nós privamos, né? E primamos e queremos ela. Mas quando não vemos ela atingida, temos que lutar pelos nossos direitos. E aí talvez seria essa ideia. Que legado essa Revolução Francesa ela nos deixa? Porque um dos grandes um documento importante que vai ser feito no início da Revolução Francesa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sim. Que era uma coisa inédita até ali, né? Uma preocupação em priorizar o direito a todos. Tem um documento escrito, né? Sem acepção, né? Sem acepção. Sem aquele que tem mais posse ou que tem menos posse, ou aquele que é camponês ou aquele que é o governante, mas que todos sejam tratados da mesma iguais forma perante a lei. Então, vocês viram a questão que a gente está trazendo aqui hoje? Entender um contexto histórico que aconteceu no passado, mas que até hoje reverbera, até hoje nos faz pensar, né? Jamais aceitemos viver, né, numa sociedade em que não permita a nossa liberdade, a nossa igualdade, no sentido de ser tratado como igual. E que isso possa ser algo tão comum, né? Universal, que a gente possa confraternizar diante dessas garantias que a sociedade, que o Estado tem de nos garantir, né? De nos dar e dizer, ó, isso é seu porque é de direito e ainda é de qualidade. Então, fica aqui então o nosso agradecimento aí por você estar nos assistindo, e não vai ficar só nesse vídeo, a gente ainda vai ter mais vídeos retratando um pouco mais esse marco tão importante da nossa história, que foi a Revolução Francesa. Desde já agradeço aí a presença, né, e compartilhar o seu saber aí, o professor Weber, e até a próxima, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau.